Pronto. Boa noite, oficialmente. Boa Então, boa noite. noite, pessoal. Uma alegria a gente estar aqui juntos, todos, para estudar um pouquinho sobre o nosso ritual de passagem. Então, eu trouxe algumas perguntas para a gente começar a nossa jornada, Sam. Então, para quem não conhece, essa é a Sandra Epstein. A Sam, ela é a produtora das essências florais Araretama, também é a pessoa que faz todas as essências, que conduz as nossas mentorias, os nossos estudos, uma grande mestra, uma grande professora. E essas live aulas, elas são para a gente descobrir um pouquinho do ritual, saber quais essências que contém em cada frasquinho, a gente já ir entrando nesse plano mais sutil para depois a gente poder tomar as nossas essências. Todos estamos de tonazinho. E o que eu vou pedir para vocês? A gente manter o áudiozinho no mudo para a gente conseguir todas focarem e também anotarem as questões. Então, esse link que eu mandei o ingresso para todo mundo é o link que vocês podem me enviar as questões depois que nós vamos responder na outra live, para não se alongar. Daí eu vou unir todas as questões e a gente vai responder no final no início da próxima live que a gente vai falar da segunda essência. Combinado? Perfeito. Então, Sam, todo seu nossa floresta virtual. Eu vou começar explicando um pouco o porquê desse ritual, né? Como que ele nasceu. Ele está totalmente acoplado ao sistema e ao processo de educação que a Araretama se propõe desde 1997 em relação às mandalas, né, quando a mandala foi criada, quando eu tive uma percepção muito clara de que nossa evolução é coletiva, no sentido de que tudo aquilo aonde o nosso foco é um processo individual, ele acontece no sentido dessa singularidade que se prepara para a complexidade de uma existência. Então, é a gente se conhecer, é a gente cuidar da gente, a gente entender os nossos limites e as nossas virtudes e os nossos gatilhos e como que a gente pode reverter nossos processos, compreender a nossa energia vital, onde a gente ganha, onde a gente perde, esse exercício que é a vida, porque o futuro aguarda essa singularidade dando as mãos para outras singularidades, formando o novo coletivo, né? Então, assim, quando a gente olha para o cosmos, né? Então a gente vê astros, né, e seres celestes que estão se relacionando em sistemas que comportam e que formam galáxias. Isso é um coletivo. Então, quando surgiu a mandala, em 97, ela surgiu como uma proposta para se fazer coletivamente. Claro que eu não sou fundamentalista em nenhum setor, então, quando ela não é feita coletivamente, não tem a menor importância, mas quando ela é feita coletivamente, existe um ganho muito grande, porque sempre o ganho de uma pessoa reverbera na ressonância do grupo todo, né? Assim como um desafio e questões que precisam ser transformadas. Então, esse é o princípio do sistema. E há uns anos atrás,
É, essas mini mandalas, né, começaram a surgir para a gente fazer um ritual de final do ano, de novo, né, de uma forma coletiva. Quando os temas que são propostos, eles nascem a partir de uma visão sobre o futuro. Então, sempre no começo do ano, que é o momento quando eu mergulho de uma forma determinada na natureza, porque é quando eu intencionalmente abro o campo para poder olhar a natureza como um grande oráculo para o futuro, para poder, então, devolver essas visões em termos de sabedoria em gotas, né? Que são as essências, e são sempre semeaduras do futuro, né? Então, quando eu vou formando esse campo e olhando como um grande visor, né? Em vez de cartas, eu tenho as plantas e o céu e a natureza toda, que se mostra porque existe uma intenção. E a intenção ela faz toda a diferença no processo de manifestação, né? Por isso que uma folha que cai numa poça d'água não é uma essência, certo? Esta água não é uma essência porque não há a intenção desse processo, certo? Então, já há uns anos, né, eu tenho aberto o campo para a gente festejar coletivamente essa travessia para um novo ano. E esse ano é, é um, eu acho que assim está sendo um ano muito peculiar, muito interessante neste processo de oráculo. Então, eu tive a primeira grande percepção de que o ano não começa em janeiro, mas ele começa em outubro. Quer dizer, foi algo que surgiu esse ano de uma forma muito contundente e clara. O quanto as frequências e as energias elas começam a se mesclar a partir do mês de outubro, né? E aí a gente vai sentindo como uma aquarela, né? Onde vários tons vão formando a figura desse futuro próximo a nós. Assim como eu tive a percepção clara que eu deveria trabalhar os afetos e as águas, muito claramente. E assim, e eu tenho sempre uma discussão interna, que é a Sandra perceptiva, né? A Sandra que sente, a Sandra que é intuitiva. E a outra Sandra, que também mora dentro de mim, né? Somos uma floresta, afinal de contas, de Sandras. Assim, tentando entender, mas poxa, né? Quando vai para o racional, como assim? É uma finalização de 9 anos. O ano um é um ano forte, é um ano de força, é um ano de fogo, vai ser um ano de cavalo. E cada vez mais que vem essa força do ano um, do cavalo de fogo, mais eu me direcionava para o universo das águas e dos afetos e ia me banhando por essa energia com uma certeza muito grande, né? Que é a mesma certeza que eu tenho quando uma essência precisa ser manifestada no plano da Terra, né? Só que aí depois eu fui indo atrás, de compreender essa intuição, e hoje eu tenho certeza absoluta, né, do quanto que o casamento mais sagrado que existe é o aqua ígnea, o casamento da água com o fogo.
Esse é o grande casamento alquímico, né? É porque a gente sempre pensa na água e a sua complementariedade, que é a terra, mas o casamento alquímico é a água e o fogo, porque a grande equação é excesso de fogo evapora toda a água e excesso de água apaga o fogo. Então, como trazer um equilíbrio de elementos num ano tão forte, e é um ano onde a nossa guerreira, né, a guerreira e os guerreiros em cada um de nós estarão de asas abertas, né? Não para voar, mas para galopar, né? É quase um Pégaso, né? Com essa força alada. Nós precisaremos dessa força. Ela já está é, a nosso serviço, né? Ela ficará muito forte a partir de fevereiro, mas ela já começa, né, a entrar no nosso campo. E as águas, né, a gente olhando todo o nosso potencial afetivo, como que a gente vai cuidar das nossas relações, como que a gente vai conciliar tantas dicotomias e polarizações que estão ocorrendo hoje, né, nos nossos meios sociais. Quer dizer, nós estamos o tempo todo dançando, né, para não entrar, em guerras ideológicas, porque elas estão nos chamando. Existe uma energia magnética de força da gente trazer a nossa opinião de uma forma bastante contundente. Então, o desafio é como poder se posicionar, mas aprendendo com a água, aprendendo com as frequências do afeto, para poder equilibrar essas guerreiras e guerreiros alados que já se pronunciam, mas que entrarão com uma força e uma magnitude muito grande, porque também é necessário, né? Não tem nada de errado, está tudo certo. Agora, como equilibrar as forças para que a gente possa ir para as nossas oitavas e ser mais feliz, porque eu acho que esse que é o grande propósito da existência, é, ultrapassar dificuldades, é a gente saltitar obstáculos, é a gente transformar aquilo que é muito difícil às vezes para a gente transformar, porque são os nossos limites, mas a gente pode fazer isso de uma forma leve, a gente pode fazer isso de uma forma alegre, a gente pode fazer isso da melhor forma em termos de felicidade que a gente pode levar um processo, né? Isso não significa não tocar nas dores, a gente toca nelas, mas tudo que tem densidade também é possível se elevar, né? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, corporal, que é como se a gente estivesse carregando bolas de chumbo, né? Então a gente carrega essas bolas de chumbo e vai para a terra e vai para o chão. Essas bolas são extremamente pesadas. E depois a gente transforma essas bolas de chumbo em penas leves. E a gente se transforma em pena. Esse é um exercício que eu proponho da gente fazer, né? Iniciando esse nosso processo de tunar,
porque através do corpo a gente tem como ensinar o nosso corpo emocional, né? Que tudo que é possível fazer metaforicamente, de uma forma concreta com o corpo, é possível da gente aprender no nosso corpo emocional também. Por isso que eu sempre gosto de convidar o corpo para fazer parte do nosso grande aprendizado, tá? Então, assim, esse é o sentido, né, da gente estar fazendo o ritual juntos. Então, como que é o processo, né? Então, vocês precisam estar com seus kitzinhos, né? Então, aqui tá Tuná, porque a gente começa dia 21 de 20 ou 21, né? 21. Dia Eu 21. sempre, eu sempre confundo, porque dia 20 eu já estou muito atenta. A gente começa dia 21, mas eu já estou atenta no dia 20, porque eu até proponho no dia 20 é, que se faça um banho, né? Então, um banho de sal grosso, sempre do pescoço para baixo. Para quem nunca fez esse banho, você pega uma terrina, uma tigela, pode ser da cozinha mesmo, né? Põe 3 punhadinhos de sal grosso, dissolve com água quente. A Neide, amor, ó, tigela, tá? Tigelinha, uma tigela da cozinha, 3 punhados de sal grosso. Aí você vai dissolver com água quente esse sal. E aí você vai deixar ele à parte, tá? Numa outra tigela. Você vai pegar alecrim, 3 punhados de alecrim, alecrim que você compra no supermercado ou em loja, farmácia de manipulação, tá? Ou então alecrim fresco. Aí você põe, pega 3 ramos, ou então 3 punhados de alecrim. Você vai fazer uma infusão com água fervente. Então você vai cobrir pelo menos com mais 10 centímetros de água o alecrim. E vai deixar ele por pelo menos 3 horas embebidos na água. Se quiser fazer de noite e na manhã seguinte você coar, também pode, tá? Aí o que você vai fazer? Vai tomar um banho, vai colocar mais água na sua tigela com sal, vai tomar um banho colocando, jogando sal bem devagar, essa água com sal do pescoço para baixo e pedindo para que todos os miasmas, as toxinas que fazem parte do nosso dia a dia possam se dissolver com esse sal. Em seguida, você vai pegar a sua água que você já coou o alecrim, vai temperar numa temperatura gostosa para o seu corpo, e aí você vai jogar também do pescoço para baixo essa água de alecrim, que é super revitalizadora. Então é por isso que eu gosto, eu sempre falo que é dia 20, porque eu gosto que esse banho seja feito dia 20, para a gente começar dia 21, todos juntos, né? É, iniciando com hidratar. Então, por que hidratar? É o nosso primeiro composto do ritual, para a gente poder se nutrir. Porque, gente, é o seguinte: quando a gente está desvitalizado, quando a gente está semi-esvaziado, quando a gente tem pouco para dar, fica difícil caminhar. Então, a primeira coisa é a gente poder se hidratar, a gente poder estar bem, a gente, durante essa primeira semana, colocar atenção
em tudo aquilo que nos faz bem, em tudo aquilo que nos revitaliza, que nos hidrata, que nos traz água. Água é emocional de nutrição. Para que a gente possa, a partir dali, ir para a nossa segunda semana, que é o conciliar e depois reunir, né? Então, a gente está bem para olhar o, o nosso social, né? A nossa comunidade, a nossa família, né? Mas esse cuidado conosco, ele é fundamental. E a maioria de nós, né, não é uma regra, mas acontece muito. A gente chega nesse período antes do Natal completamente esvaziado e cansado. É, e eu estou tentando fazer uma reversão desse processo dentro da comunidade para que a gente não veja indo para o final do ano como uma descendente, mas para que a gente, a partir de outubro, né, que foi quando eu coloquei, a gente comece a olhar essa passagem numa energia ascendente, porque se a gente muda a intenção cultural, porque é muito forte, gente. Todo mundo está descendo a escada. Está descendo a escada, né? Por anos a gente desce a escada, de outubro até dezembro, né? E aí a gente fala, ufa, nossa, o ano acabou. Não, gente, o ano está começando. Olha, é o seguinte, vamos mudar esse mindset, até porque todo o sistema começa a, a se comportar diferente quando a gente muda esse ponto de vista. Ah, então vamos começar a subir a escada, minha gente. Estamos subindo a rampa, tá? Para voar de asa delta depois, aliás, sair a galope, né? Então, aquela visão dos cavalos, eu tive uma visão há anos atrás, que foi uma das coisas mais impressionantes com cavalos, né? Eu já tenho uma relação com cavalos muito forte, né? Tenho três queridos, duas queridas e um Merlin querido no sítio, que nasceu através de uma relação também de absoluta ressonância de coração para coração, de coração humano para coração, coração equino. É, e foi num momento onde eu estava buscando um cavalo, né? Eu tinha perdido as minhas duas éguas e cheguei no Haras. E os cavalos, porque é um Haras de manga larga, todos os cavalos são brancos ou prateados. Eles surgiram como se fossem ondas do mar, da floresta, dezenas de cavalos galopando e descendo as montanhas para que eu pudesse vê-los, né? O rapaz que tomava conta da fazenda fez esse trabalho. Então, é assim que eu estou sentindo a energia de 2026 chegando, né? Como essa força, de liberdade, de coragem que vai tomar conta de nós, mas a gente podendo estar hidratadas, a gente podendo estar cuidadas, né? Cuidadas, amadas, primeiramente por nós, e para que a gente possa, então, fazer esse trabalho com o nosso coletivo, tá? E Sam está muito conectada também com a energia da natureza, porque a primavera é quando as flores saem, o verão é o ápice. É quando a energia ela está mais para cima, né, naturalmente. É Por como se o isso, calendário fosse o contrário da energia da natureza. absolutamente contrário. E mesmo se a gente for pensar, mas é interessante, sabe, Lu, porque eu faço esse trabalho também com o hemisfério norte, certo? Uhum.
E lá é inverno. Lá é inverno. E mesmo assim eu digo, minha gente, preste atenção. Bora subir a rampa. Bora subir a rampa. Tá todo mundo precisando subir a rampa, entende? Por quê? Porque nós estamos numa energia de transformação muito grande, planetária. Obviamente que a espécie humana está no vórtex dessa história, certo? Mas Sandra, e Sandra, e o condicionamento do calendário é muito forte, né? muito forte, Rogênio. Programação, né? A Do, ex- programação. da exaustão, do estresse, né? Seja lá onde for, né? Exato, hemisfério norte ou sul, né? Então, quando tem esse chamamento, claro que a gente está aqui na primavera e isso é orgânico para a gente, né? Mas dos meus atendimentos com o hemisfério norte, eu tenho pedido para tomar muito cuidado, para não deixar, sabe, o deixar para depois? Ah, eu vou deixar para o começo do ano para resolver algumas coisas. Não, 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 vamos resolver agora. Agora é a hora de resolver algumas coisas, né? Porque a hora que entrar o cavalo, a gente tem que estar pronto para montar, entende? Aí que tá. Não é um momento da gente esperar, é um momento da gente se preparar, com o coração alimentado, com os pilares do nosso corpo emocional muito bem alimentados, estruturados, olhados, nutridos, hidratados. Por isso que o primeiro composto é hidratar. Tá? Eu vou abrir as imagens, então. Tá bom. Vamos Enquanto ver. enquanto eu vou abrindo, floral, vamos passar algumas informações óbvias. Todos podem tomar, lactante, idosos, crianças, todo mundo? A família inteira? Todos podem tomar florais. Os pets também podem. Eu adoro, eu pingo, em geral, no pelinho, né? É, é, pela linha da coluna para os pets. Nossas plantinhas adoram ser borrifadas, com florais. Então a gente começa, com fluidez, né? É um composto de várias águas, de várias regiões, né? Então, é o fluxo da água doce, não da água salgada, né? Fluir vem com toda a energia da água doce, com todo o seu processo de limpeza, com a sua qualidade de conseguir passar por obstáculos sem se debater com eles, né? Que tem toda a energia da água, né? E a sabedoria da água doce que vai contornando os obstáculos. Pode passar, Lu. Joy! Oi, gente. Aqui são os cavalos marinhos que a gente encontrou. Então, o rapaz que estava com a gente, o pescador, ele só pegou para nos mostrar essa fofura que eles ficam com seus rabicós encaracolados, né? Então, a energia deles está dentro da essência Joy, que é a essência dos mangues, que é a essência que vem trazer essa força de regeneração da onde a vida nasce, né? Então ela nasce exatamente desse casamento entre água doce e água do mar. Então fluir
fluidez, né, e fluir tem totalmente a ver com a água doce. A Joy, ela já vem é, amalgamada com a água do mar, né? Aquela água salobra, que é a água que dá origem à vida e que protege toda a vida marítima, os ovinhos, que os peixinhos se sentem seguros de desovar, para que outros animais não se alimentem deles. E caju, né? Essa essência maravilhosa, suculenta. Então, quando a gente fala de hidratar, imagina, né? Temos a energia da água doce, temos a energia da água salobra e temos aqui a energia dessa árvore maravilhosa. Olha as florzinhas, né, do caju que dá origem à fruta. E é uma essência que trabalha muito a questão do pertencimento, né? Mexe muito com a força dos rins e não há como nós nos sentirmos saudáveis sem que a gente se sinta pertencente. Ah, olha que coisa mais linda, né? A gente, em geral, não vê a flor do caju, né? A gente conhece muito o fruto, mas a gente não tem essa relação com a flor. E a flor é belíssima, é de uma energia feminina muito grande, né? De muita doação. E o perfume que as flores trazem para o ambiente onde elas estão é muito grande. Então, olha os cajueiros, né? Essa essência foi feita no Ceará, com cajus ancestrais, né? São famílias e famílias e famílias de árvores entrelaçadas e, e é muito rico você pegar a florada junto com o momento em que o fruto também vai nascendo, né? Então, imagina a força, né, do composto hidratar, que justamente vem com a água doce, com a água salobra dos mangues, com a força de regeneração dos mangues e a força de pertencimento do caju. Então, esse é o nosso início de ritual, de 21 a 28 de dezembro. É, Todo mundo que estiver dentro do grupo de Tunai, eu vou estar levando o grupo. Eu já vou estar nas montanhas de Cunha, mas eu vou estar dando todos os avisos, como que é para a gente tomar. Então, a gente vai estar super em acolhimento nesse processo. Obrigada, Sam. Que lindo, que especial. Eu acho muito revigorante. Eu fui sentindo uma revigoração, assim, quando você foi falando. Você sabe que foi tão lindo, porque a Adelaide, não, a Telaine, Atelaine. a Telaine, Telane. enquanto eu fui falando, ela foi recebendo um abraço de despedida e uma coisa tão amorosa, e foi tão interessante, porque eu fui seguindo aquela energia e eu estava falando da questão da nutrição, foi muito legal. É porque eu estava justamente falando que o ano passado eu botei a minha família toda para tomar. E esse meu irmão também.
Aí eu tava falando com ele, eu tô assistindo uma live do Floral. Aí ele falou assim: ah, tá, porque antes eu assim, meio que colocava mesmo na obrigação, não, tem que tomar. Aí eu agora falei assim: não, é de coração. Se quiser, não. Ele falou assim: não, pode mandar que eu vou tomar também. Ai, é porque eu senti uma energia tão amorosa, por isso que eu tô. Foi. Deizinha! Deizinha, Oi, você também tá aí! eu tô tudo bem, querida? Todo ano, né? Todo É, ano! Coisa eu boa! achei, eu só queria fazer um comentário, dar um abraço. Estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você novamente. É sempre um aprendizado a sua magia, mesmo que a gente não pense em fazer, quando escuta você falar e mostrar essa energia toda do que você está oferecendo, a gente muda de ideia. Porque eu falei, eu não vou fazer mais nenhum floral nesse final de ano, já tudo tão difícil. Aí, de repente, você fala do caju. Exatamente. E o interessante que aconteceu foi o seguinte: o caju não é uma fruta que eu coma muito, o suco do caju, por uma questão de prender o intestino. Então, eu acho o sabor maravilhoso, eu adoraria, mas eu evito, quase não tomo. No domingo passado, eu fui almoçar na casa da minha filha, ela fez um suco de caju natural, que estava delicioso. E a partir dali, todos os dias eu tenho tido vontade de tomar suco de caju. Eu tenho pensado no caju e eu não sabia. Eu já tinha me inscrito, já tinha programado na agenda assistir, né, a apresentação do Tuná. Eu não sabia que tinha caju, eu não tive tempo de olhar. E de repente eu falei, gente, eu estou a semana inteira pensando em caju, falando no caju, e a Sandra agora fala do caju. Eu não estou acreditando, Sandra. Ai, não, ainda te mostro a florzinha do caju. É Vamos. isso que eu também não conhecia, né? Dessa coisa do pertencimento e da florada junto com a fruta. E eu falei assim, gente, a semana inteira eu estou falando de caju. Como pode isso? Você já estava sintonizada naquilo que você É, estava que você é, não queria fazer, mas que você queria. é. Adorei, viu? Obrigada, querida. Saudade de você. Um beijo. Tem muitas, muitas. Que Eu, bom. eu já Ei, estou sentindo, né? Essa. Sandra, olha que interessante. A Deise tomou o caju na casa da filha. A gente está falando de acolhimento, de Olha aí. nutrição. Viu, Deise? Gente, nem vi que você estava aí, menina. Então, eu não estou nem vendo todo mundo, porque É, eu já eu tinha estou procurado ver uma olhando. carinha, não vi, mas que bom ouvir sua voz, que bom que você falou, Evelyn. Que Hum, legal. muito, muito. Bacana, é isso mesmo. E é, a gente está no dia 24, né? De 24 de novembro, quer dizer, são um pouquinho mais de 3 semanas, mas a gente pode começar já a vibrar essa energia. E, minha gente, a rampa é para cima, a rampa não é para baixo. Vamos todo mundo seguir rampa para cima. Isso é muito importante para a gente poder receber a energia do ano 1 de Cavalo de Fogo, com o peito aberto e não com a língua de fora. Isso realmente vai fazer uma diferença muito grande. Podem acreditar em mim. Olhem os projetos do ano que vem agora. Não, não solta tudo, não solta tudo. Olha, prioriza, veja o que você quer fazer. Tá? Começa a ticar aonde você quer amarrar seu jegue, não, né? O seu cavalo. Não precisa ser muito, não precisa ser tudo, mas bora trazer a intenção da subida da rampa. Exatamente, Neidinha, ascensão, para que a gente possa vir com vigor. Então, assim, quando eu proponho esse trabalho coletivo, é porque a força do campo tem uma reverberação na singularidade depois de cada um de nós, que é muito grande. Tá?
Então, bora rampa para cima coletivamente. E espero vocês semana que vem, na segunda-feira, para a gente abrir a nossa segunda essência, que é conciliar, onde queremos soltar nossos cavalos. Isso mesmo, Virgínia querida. Gente, amo vocês. Adoro Nossas éguas, né? nossas éguas. Sim. Ai, nossas éguas. E Pessoal, terminação. não, então assim, se vocês tiverem perguntas, questões que surgirem durante a semana, tragam para a semana que vem. Estou muito feliz de estar vendo essas carinhas que eu não vejo faz tempo. Que é uma delícia. E todas que eu vejo faz tempo também. E a gente vai terminar a live com a afirmação de Isso. hidratar, tá Obrigada, bom? querida. Vamos lá. Eu Eu nutro nutro minha minha dimensão dimensão emocional. emocional com honra e ternura. Eu nutro minha dimensão emocional com honra e ternura. Que a gente já possa trazer essa Mais afirmação. uma vez. Eu nutro minha dimensão emocional com honra e ternura. Boa noite. Até segunda que vem. Bem, boa noite a todas. Um beijo para esse grupo. Isso, coração.